Hoje a gente teve a oportunidade de conversar com o Guilherme Brasil. Ele é mestre pela Universidade de Yale, está estudando doutorado em Princeton e a gente conversou sobre excelência intelectual sendo adventista, sobre Dostoiévski, um projeto muito legal que ele tem feito de anime. A conversa foi uma bênção muito grande para mim e eu tenho certeza que vai ser para você também. Comenta, curte e nos segue aí nos nossos canais. Um abraço! Bem-vindo, Guilherme Brasil. Guilherme, amigo de longa data. Pô, cara, obrigado. Prazer estar aqui de volta, né, em casa. É verdade, de volta aqui na casa. Aqui que é sua casa, né? Você ficou aqui quanto tempo aqui no campus do Uniaine? Cara, esse aqui é o lugar que eu mais vivi na minha vida. Eu fiquei no total 95 a 99, 10 anos. Você veio pra cá em 95. Eu tinha 2 anos. Cara, eu tinha 4 anos. Meu pai tava saindo em 95. É mesmo? Meu pai terminou teologia em 94. Foi a primeira turma quando meu pai chegou aqui. Pra quem não sabe, né, meus pais eram daqui. Ah, não, teu pai chegou pra dar aula em 95. Foi. Ah, não. Meu pai saiu daqui do teológico em 95. Ah, Tá, mas... Tá aí, eu nem sabia que a gente tinha se encontrado aqui no Estados Unidos de 95. Só que as nossas ele não tinha consciência. É, né? Você tinha 2 anos, eu tinha 2 anos, tinha 4 aninhos. Não era que legal. Minha primeira memória, eu sei que tu vai perguntar mesmo assim, só free information que eles falam, né, na psicologia de informação livre. Minha primeira memória, assim, de criança foi a morte da princesa Diana, em 97. Fale sério. Eu lembro dela. Eu tava com meus pais, assim, na cama, eles tinham um colchão na sala de TV. Aí eu lembro que eles fizeram, acho que não sei se era Globo, sei lá qual rede de TV, aí eles fizeram aqueles 3D da década de 90, Sim. a simulação do carro dela, mostrando o acidente. Caramba, bicho. Sim, você já tava aqui no campus do colégio. Eu tava aqui. Caramba, Princesa Diana, eu lembro disso aí. Eu lembro disso aí. John F. Kennedy Jr., filho do presidente John F. Kennedy, morando naquele avião. Star Wars. Uma ameaça fantástica. Não, e naquelas primeiras décadas, aqueles primeiros anos da década de 90, teve a morte do Ayrton Senna. Eu não, tu lembra? Não, você foi um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Eu era muito guri, não lembro disso aí não, mas sei que foi durante esse tempo. E também dos Mamonas Assassinas. Tu lembra, né? Minha mãe falava que eu cantava a música deles. Não pode dizer. Não pode dizer que... Só digamos assim que ela ficou feliz que eu não cantava mais. Amém. Mas como era criança, era uma versão family friendly. Claro. Era tipo mamão violão. Entendi. Entendeu? Era maior. Que legal. Porque criança é bem... absorve tudo, né, cara? Se você vê na rua, na TV, é um negócio A gente vive uns... Você sabe, né? Vai pai, né? Agora você vê, né? Não, aprende tudo, cara. Especialmente o que a gente faz. Por isso que os pais são assim paranoicos, né? Com o que fez. Claro, mas tem um negócio que eu aprendi nesse esquema de ser pai, é que as crianças não aprendem o que eu digo. Elas aprendem o que eu faço e elas aprendem a minha lógica de raciocínio. O que é uma coisa muito mais assustadora. Isso, entendeu? Porque você tá vendo o seu espelho. Você tá vendo esse espelho. E aí, exatamente o que eu não gosto nele é o que eu não gosto em mim. Em mim, entendeu? E aí onde tá um negócio que é doloroso, cara. Você chegar no ponto de você aprender que se eu quero, de alguma forma, transformar meu filho, o único caminho efetivo é transformar a mim. Porque é o seguinte, eu acho que a gente, por muito tempo, a gente entrou nessa... Depois da revolução da segunda revolução industrial, né? A gente entrou nessa metáfora do mundo mecanicista. Nós somos engrenagens de uma grande... Sabe, a gente entrou nessa vida mecânica achando que se eu coloco todas as variáveis da equação, então o resultado vai ter que ser desse jeito. E a verdade é que é um pouco mais complexo do que isso. Eu estava lendo outro dia um artigo sobre por que as revoluções falham, por que não dão certo, por que os russos, os bolcheviques, desapropriaram todas as propriedades privadas, conquistaram absolutamente tudo que eles queriam conquistar, e no final das contas a utopia não chegaram. Ou por que a Revolução Francesa teve que passar por revolução dentro da revolução, por purging dentro de purging, então mata os que não são, sabe, realmente revolucionários. E por que a coisa nunca chega
É porque eu acho que a gente caiu nessa bobagem de achar que a vida se reduz a uma série de variáveis que eu consigo manipular. E pronto. Então, se eu boto as variáveis ali, tem que dar certo. E se não dá certo é porque é a culpa de alguém. Que é o mexer do diabo, né? A gente quer ser Deus, né? A gente acha que a gente pode programar o ser humano à nossa imagem e semelhança. Né? A gente pode criar um mundo à nossa imagem e semelhança. E eu acho... Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Manda aí. E a pergunta é a seguinte. Amigo, acabou de dar BH, cara. A pergunta é a seguinte, eu não sei se você vai concordar comigo, mas a impressão que eu tenho do texto bíblico é que a primeira tarefa que Deus deu para Adão, especificamente para Adão, até antes do surgimento de Eva, é a tarefa de taxonomia. Certo? Adão deveria classificar os seres, dar nome aos animais. Trabalho de taxonomia, não é? Então, basicamente é o seguinte, está aqui o mundo natural, ok? Organiza ele, configura ele, categoriza ele. E aqui eu não estou tentando, impor uma leitura aristotélica no texto, mas, na minha opinião, existe essa tensão que existe entre a natureza, como Deus criou, e a necessidade dos seres humanos de serem mordomos da natureza, definindo categorias. Talvez, para pensar de uma outra forma, a floresta que cresce normal também foi criada por Deus e é bonito. Mas Deus criou um jardim, que é necessariamente a manipulação consciente de recursos naturais para produzir beleza. E aí a pergunta é a seguinte, cara, você não acha que nesse DNA do pecado existe essa tentação de querer redefinir os termos? Com certeza, né, cara? Assim, é o reverso, né? O que a gente está vivenciando hoje, na minha opinião, né? E eu tô falando mais da minha realidade, né? A gente pode entrar mais nisso, né? Mas eu não tô mais aqui na Bahia. Eu tô voltando, né? Mas eu tava, assim, no exterior já há 13 anos. Eu acho, assim, que você vê, assim, principalmente nesses países, né? Estados Unidos, Europa, é uma negação da criação de Deus, né? Sei que a gente vai falar mais, né, de Dostoiévski, mas ele falava, que é um escritor russo, né, para quem não sabe, quando ele estava escrevendo o livro Os Irmãos Karamazov, ele escreveu uma carta, acho que era o editor, era o cara que publicou o livro, né, ele falou que os ateus da era dele, né, isso é 1880, mesma época de Tiago White, de Ellen White, eles não agora estão negando Deus, eles estão negando a criação de Deus. Né? Eu acho que a gente tá meio assim no cúmulo disso, né, em 2025. É meio que a negação, não é só de Deus, né, pessoal, já foi abandonado até a hipótese, né, em muitos desses centros, né, da nossa sociedade, falando fora da igreja, né, embora tenha a tentação dessas ideias de entrar na igreja, mas eu acho que a gente já tá no ponto que a gente tá negando até a própria natureza, assim, a realidade objetiva e clara. Claro. Então a gente sai de o dogma explicar absolutamente tudo, essa visão medieval das coisas, dá para dizer não, o método explica absolutamente tudo, e muitos ali durante aquela evolução científica ainda usavam Deus, tinham Deus como o horizonte, né? O próprio Bacon, no Descartes, mas a gente está agora num momento em que não tem mais nem estrutura científica que muitos usavam para substituir Deus, funciona mais como um modelo explicativo. Exato. Eu acho assim, né, já que você citou a Bíblia, né, devidamente, eu acho que Romanos 1, né, cara, Romanos 1, 18 a 28, acho que explica tudo, né, você tem uma realidade objetiva, a gente não pode chegar à revelação por meio da natureza, mas a natureza nos diz que há Deus. Cara, é um indicador. É um indicador, né? Porque há algo ao invés de nada, né? Porque há um mundo ao invés do nada, né? Ela nos mostra que você falou que existe taxonomia, né? Um cavalo é um cavalo não é um cachorro, um coelho, uma barata, né? Nós temos distinções. E até que você mencionou, né? O próprio fato, né, de Deus fazer Adão dar nome, fazer que ele reconhecer que há diferenças na natureza e que essas diferenças precisam ser respeitadas, né? O homem é diferente da mulher,
embora os dois sejam seres humanos, né? O macho diferente da fêmea, e os animais. Então, acho que isso mostra que existe algo que precisa ser reconhecido. E quando a gente nega isso, a gente está, de certa forma, negando, a gente está cuspindo a cara de Deus, né? A gente está negando a criação feita pelo Criador, né? Você está dizendo que isso aqui não é bom. Claro. Embora haja uma queda, né? Mas você está indo além da queda, você está negando. Claro. Uma coisa, e aí eu acho que há uma diferença que pode ser relativamente tênue, mas ela é super importante. Uma coisa é o pecado por ignorância, outra coisa é o pecado consciente, e eu acho que uma terceira coisa é rebelião. Entendeu? Tipo assim, uma coisa é eu não conhecia a referência e eu não cheguei a fazer o que é certo por desconhecimento. A outra coisa é eu conheci, eu tentei, mas falhei. E a terceira coisa é eu conheço, eu reconheço e eu trabalho contra. Eu acho que essa terceira que para mim eu acho que é espiritualmente temerária. E talvez, esse aqui não é o tema, mas talvez eu acho que é próximo desse ambiente, desse espectro de rebelião, que está o pecado contra o Espírito Santo. Assim, essa é a rebelião moderna, né, que a gente vive, essa negação de Deus, esse ódio de Deus em seu mundo, né? Essa inabilidade de aceitar Deus e a criatura, né, o ser humano, né? Eu acho assim, no momento que você nega Deus, você acaba negando o próprio ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Claro. Se você não tem esse parâmetro de quem é Deus, qual o caráter de Deus, que é a lei de Deus, Claro. isso inevitavelmente vai levar você a negar o ser humano, né? Claro. Que é criado à imagem. Claro, e é essa coisa da origem, né? Se você nega a minha origem, você nega quem eu sou. Eu acho por isso assim, que criacionismo, né? Né, eu acho que o público aqui, né? Todo mundo aqui é adventista, a maioria, né? É algo tão importante. Você não sabe de onde a gente veio. Isso pode levar a tantas consequências, né? Não só em como a gente entende o passado, mas como a gente age, Claro. né? Seja na ética, na vida amorosa, nos relacionamentos, na educação, né? A maneira que você cria seus filhos, tudo isso vai ser impactado por essa maneira, pelo que a imagem que você tem de Deus e no passado. Claro. E nas origens, né? Cara, falando em educação, você veio pra cá bem criança, você estudou aqui na escola adventista a tua educação básica. Isso. Certo? Não, desculpa. Então, eu fiquei aqui. Não quero corrigir, né? Mas só pra clarificar. Eu fiquei, né, 95 a 99, então eu fiquei do 2 ao 6. Aí minha família muda, né, para os Estados Unidos, para Andrews, né? A maioria, né, do pessoal adventista, né, que vai estudar fora, eles vão para Andrews. Aí meu pai fez doutorado lá. Eu fiquei de lá dos 6 até os 12. Aí eu voltei aqui, né, para Andrews, dei no CAB. Aí fiquei do CAB, fiz ensino médio, né, da sexta série até o ensino médio. Aí fiz um ano aqui no South também, no seminário teológico. Você fez um ano aqui no seminário? Ela de transferir para o Southern, que é uma outra instituição, né, nossa. Legal, então você fez teologia lá no Tennessee. Eu fiz teologia e arqueologia. E a teologia? Você fez essas duas sérias graduações. Eu trabalhei 4 verões em Israel. Cara, que legal isso aí. Cara, foi legal, né? Assim, era meu sonho, né? Então, você quer história longa ou história curta? Cara, manda história longa igual. Não, então, cara, assim, eu sempre... quando a gente mudou para os Estados Unidos, eu tinha um professor na terceira série que foi, de fato, assim, quem eu acredito que meio que despertou aquela paixão por leitura, né? Porque eu não era, assim, uma criança que era muito... Eu gostava muito de correr, ainda gosto, né? Gostava muito de falar, ainda gosto. Gostava muito, assim, de fazer exercício. Mas eu não tinha, assim, muito hábito de leitura. Mas, assim, quando eu cheguei na terceira série, tinha um professor que era muito, assim, didático. Ele lia Crônicas de Nárnia. Eu não sei o que foi, mas talvez aquilo naquela idade despertou, tipo, meio que uma paixão por literatura, de humanas. Aí eu comecei a gostar muito dessa área de história, de arqueologia, história antiga. E foi meio que o canal, né? Pra eu gostar dessa área, da área de arqueologia. E tinha um cara na época, que ele tinha umas lições na escola sabatina, que ele mandava uma revistinha que era chamada Guide, né?
Aí eles tinham uma seção, um bloco na revista que tinha um arqueólogo. Que nem tem hoje aqui, né? A gente tem aqui no Brasil, na Rodrigo Silva. Esse cara dele era Michael Hazel. Que é um arqueólogo, né? Muito respeitado na Igreja Adventista. Inclusive, ele foi... Acho que ele é o único arqueólogo até agora que eu conheça que tem escavado em Israel. Porque eu sei que tem o Yonker, né? Tem o pessoal da Endes escavou na Jordânia. Mas ele conseguiu escavar na cidade de Lachish, que é uma cidade mencionada, né, na Bíblia, né? No segundo livro de Reis. Foi destruída. Super importante na história Da Bíblia. da destruição de Jerusalém pelo Foi o rei Ezequias, né? Também, só tem a destruição babilônica em 586, mas antes também, em 701, na Bíblia, né, no segundo livro de Reis, o rei Ezequias, né, ele está sendo ameaçado pelos assírios. Os assírios vão, invadem na Judéia, eles destroem Lachish, mas eles não chegam em Israel, em Jerusalém. Sim. Né? Eles não chegam em Jerusalém. Então, o Senaqueribe, ele coloca um mural inteiro lá em Nínive com Lachish. Claro. Quem não vai gabar de Jerusalém, quem não tomou Jerusalém. Claro. Você vai gabar o melhor que eu consegui, né? Porque na Bíblia, né, Deus salvou eles, né? O povo de Israel, de Judá, dos assírios, por causa da fidelidade, né, do rei Ezequias, que confiou, né, nas palavras do profeta Isaías. Então foi uma experiência legal, cara. Eu fiquei lá foi no verão, eu ia lá, ele investiu em mim, então foi legal, né? Eu tava meio que trabalhando para um ídolo meu, né? Eu tava lendo, né, o cara quando era pequeno, agora eu tava trabalhando com ele. Então, assim, ele teve um papel muito importante, né, nessa parte dessa minha formação, né, teologia. Aqui também eu tive um professor. Na época, né, eu acho que meu pai, ele via que eu tinha meio que uma paixão, né, por isso, por história, teologia, né, que veio a partir desse interesse, dessa paixão, né, pela história. Aí falou, você tem que dar como autores, né, na época era um professor que tinha aqui, que até onde eu sei, era o único cara que era formado, pelo menos no Brasil, em clássica, ensinando... Em antiguidade clássica. Ensinando numa instituição adventista, né? Acho que não tinha ninguém na época, né? Ele estudou na Universidade Texas Austin, né? Isso mesmo. Então, assim, era um cara, assim, gabaritado, né? Ele, muito bom, assim, de grego, era um filólogo mesmo. Então, aquilo despertou meio que essa paixão, né? Então, assim, eu sempre tive... Aí eu acabei indo pro Southern, né, tendo essa experiência e me formei, né, em 2016 com teologia e arqueologia. Cara, que legal. Você formou em 16 em teologia e arqueologia. E você terminou teologia e arqueologia no Southern e você partiu direto para estudar um mestrado? Não, cara. Foi um gap aí. Então, cara, assim, as coisas foram bem mais difíceis, né? Era uma época que lá não tinha muita escassez de chamado. Eu não consegui, foi meio assim... Você pensa que você é bom, né? Aí chega... Aí fiquei humilde, né? Você pensa que você tá tudo competitivo, né? A chance... Acima da carne seca. Por cima da carne seca. Aí eu fiquei assim 1 ano. Eu tava trabalhando. Aí eu não tinha dinheiro pra ir pra Andrews, né? Assim, eu não porque, assim, geralmente eles dão bolsa pra quem recebe chamada. Eles não vão dar bolsa pra um cara que não tem chamado, né? Sim. Então, assim, eu não tinha bolsa. Aí eu falei, sabe o que, cara? Eu vou contar nas mãos de Deus, vou me desafiar. Vou estar com a universidade mais top que eu consigo imaginar, que eu quero aplicar. Aí tinha uma, assim, você tem as grandes, né? Tipo assim, você tem aqui uma... Ivy Leagues. A questão de Ivy Leagues. Você tem 3, assim, geralmente onde a nata política dos Estados Unidos vai, que é Princeton, Harvard e Yale. Tem outros também, né? Não tô desmerecendo nenhuma. Inclusive, você tem gente, né? Stanford, sei lá. Mas, assim, essas 3 são meio que as antigonas, assim, tradicionais, né? E a Yale, né? Quando eu tava aqui no seminário, tinha muita produção teológica. Claro. Que eu veio vindo de lá. Tinha um cara chamado Augusto Gonzalez, tinha Hales Asher. Cara, história da igreja. Muito bom, professor Gonzalez. Tem aquela série, né, que eu tinha lido na minha graduação, né? Aí eu falei, eu gostou de... Hoje eu acho, eu não sei se você concorda comigo, mas o melhor dicionário bíblico que tem é o Anchor Yale. É um dos mais, assim, digamos... Longe. Digamos assim, da academia secular, né? É meio que o padrão. Então era mais ou menos isso, né? Eu falei, cara, eu
já que eu não consigo ter o privilégio de estudar, né, na instituição mãe da nossa igreja, ou então tem que ir pro topo fora da igreja, né? Então, assim, eu apliquei, acho que eu apliquei para Princeton, onde tudo medição mestrado, né? Apliquei para Princeton, apliquei para Yale. Acho que foi esses dois só. Eu botei na mão de Deus na época que eu tava fazendo lift. Era motorista em Washington. Cara. Era motorista de Uber. Aí eu tava morando com os pais, né? Aí quando eu fui ver, cara, foi março de 2017. Aí eu recebo uma carta de um cara chamado John J. Collins. Pra quem conhece da área, é uma autoridade em judaísmo da época de Jesus, né? Que eles são de No segundo tempo, Aí eu recebo assim, acho que era 17 de março ou era 14, era por ali, né? Era 12. Que legal, você recebeu um e-mail do Collins. Saiu, era o e-mail assim, eu lembro até hoje. Era parabéns, tô traduzindo, né? Parabéns, você foi aceito, né, no seminário teológico de Yale. Aí isso foi assim, meia-noite. Aí eu pulei, aí eu acordei, meus pais estavam dormindo. Você é Yale! Ah, moça, isso aqui é verdade? Porque assim, lá na época era uma grande coisa, né? Pra mim era tipo assim, Não, ainda hoje é uma grande coisa, Guilherme. apesar do... Eu falo mais assim da experiência, né? De como foi, né? Porque você tem a lua de mel e tal, mas... cara, mas assim, foi louco, né? Assim, aí eu mostrei pra ele, isso aqui é verdade, eu passei mesmo, porque eu não tinha passado em Princeton, né? Pro mestrado, né? Aí eu passei, aí foi, assim, pra mim foi assim, eu senti que eu fui aceito no Real Madrid, tá ligado? Assim, essa foi a sensação pra mim, sabe? Que era um sonho meio de criança ter aquela experiência, né? Numa universidade dessa. Aí foi o início, né, de uma jornada que eu acho que teve assim, momentos, né, de prazer e tristeza, mas eu tenho muito grato, né, a maneira que Deus guiou esse processo. Agora, deixa eu te perguntar. Eu acho que a nossa experiência ressoa em vários sentidos, mas obviamente em diferentes escalas, né? Mas você veio de um lado adventista, né? Você estudou na escola adventista, você se graduou na faculdade adventista e depois você foi estudar em um ambiente que tem toda uma estrutura social, filosófica, epistemológica bem diferente do ambiente no qual a gente cresceu. Me conta um pouquinho dessa experiência, de como foi ser um cristão adventista do sétimo dia, estudando numa grande faculdade que simplesmente não tem Deus como elemento fundamental explicativo da realidade. Então, cara, assim, pra mim foi meio que uma jornada de fé, sabe? Tem um livro famoso de um cara chamado William F. Buckley, ele foi o fundador do movimento conservador nos Estados Unidos, né? Ele fala God and Man at Yale. Só que é só ele criticando, descendo o pau na universidade, né? Pra mim, assim, a minha experiência... E eu acho assim, experiência de amor, né, cara? Que nem Jesus, né? Jesus, ele amava, né, Jerusalém, ele amava os judeus, né? Ele amava os fariseus, ele amava os gentios, né? Que eram pagãos, né? Então, pra mim, assim, ó, era uma experiência de amor, mas foi uma experiência, eu acho assim, a minha fé foi bastante desafiada, mas eu acho assim, em maneiras positivas, né? Eu acho que quando você passa pelo fogo, você cresce, né? Claro. Né? E nem tudo também, né? Eu não quero ter aquela impressão de que as pessoas estavam assim, me desafiando toda hora. Mas eu comparo talvez, né? Você estava na China, né? A China é uma cultura diferente. É uma religião diferente. Né? As pessoas enxergam as coisas diferentes. Então, eu abordei a minha ida nesses espaços, embora eu não fosse missionário, mas com esse filtro de missionário, sabe? Eu sou uma visita, né? Então você tem que ter um certo respeito, mas Deus te coloca nesse lugar para você fazer uma diferença, né? Para você compartilhar a mensagem. Então, assim, a Yale, né? Ela é uma universidade que formou, acho que era 3 ou 4 presidentes dos Estados Unidos. Hoje, do STF dos Estados Unidos, eu acho que
4 ou 5 dos juízes são da Yale. Explica muita Isso explica exato, que a gente pode entrar mais, né, nesses detalhes, nesse mérito. Então, assim, é uma universidade, assim, em que, fora, né, pessoas como eu, né, que é de fora, geralmente, quem estuda lá vem de uma família, assim, bastante abastada e os pais meio que já colocaram esses filhos com a expectativa de ser CEO de alguma empresa, né, multimilionária, no caso, presidente dos Estados Unidos, né, no caso. Então existe assim uma pressão, o materialismo é muito grande, né, assim a concorrência, isso é uma coisa assim que é bem diferente, né, da cultura adventista e também o sistema, né, as tendências sociais, né. E na época que a gente estava lá, era uma época assim, era bem na época que Donald Trump foi eleito no primeiro mandato dele. Então, assim, todo mundo, assim, tava pirado, né? Achou que o terceiro Reich havia chegado. Então, assim, aí a galera, assim, meio que exagerou pro outro lado, o outro extremo, sabe? Aí eu lembro que isso aí, assim, eu não sei, assim, quanto a tua galera conhece, né, desse movimento lá nos Estados Unidos né, o pessoal chama de woke, progressista, ou seja lá o que for. Então havia, assim, como é que eu posso dizer? Uma pressão muito grande, um farisaísmo secularista que eu notava, né? Que assim, você tem que mostrar, eu não sou racista, eu não sou machista, eu não odeio as mulheres, eu não odeio os gays, assim, aí vem essa pressão. Eu sou mais moral do que Exato, assim. Então eu cheguei com isso. Então assim, eu chego como um cara, né? Embora eu seja brasileiro, a galera sabe, né? Eles conhecem. Embora eles não conhecem quem é adventista, eles olham pra você, né? Vê que você não é drogado, vê que você não tem, assim, o seu comportamento é diferente, e já colocam você numa caixa, né? Então eu fui jogado na caixa dos evangélicos, né? Sim. Ele é um crente, né? Ele é um conservador. E a gente sabe que a igreja, assim, a igreja adventista, ela tem, né, semelhanças com o evangélico, mas, né, a gente também tem outra diferença. Cara, você já pensou na história de Daniel e os amigos dele como Pensava toda hora. forma de explicar a tua experiência? É. Cara, se a gente pega e faz um paralelo, o melhor que havia de mundo acadêmico na época era a Universidade A Babilônia, em termos de gastronomia, em termos de absolutamente tudo. que era astrologia, né? Me chamavam de Natal, que era Gastronomia. Não, os caras inventaram um monte de coisa. A forma da gente contar o dia em 24 horas. Exato. E por aí vai. Mas você chegou a pensar um pouquinho disso aí? De, cara, como é que eu vou ser fiel ao Senhor dentro desse contexto? E, cara, sinceramente, os caras produzem o que é de ponta, de top. Você tem que levar as duas coisas, né? Em produção acadêmica no mundo. Ao mesmo tempo, manter a sua fé. E aqui tá uma tensão, Guilherme, que eu queria que você me explicasse como é que você vive isso na tua vida. Às vezes a gente tem a impressão de que ser fiel cristão é ser intelectualmente pobre. É ser intelectualmente não sofisticado. Me explica um pouquinho como é que você vive essa questão. Você é um cara que está em níveis de produção acadêmica muito alto, mantém a sua fé, você tem o sonho de ser pastor, ensina teologia, vai ensinar teologia, já ensina teologia aqui no seminário, né? Eu vou ajudar semestre. E o semestre que vem já vai ensinar teologia. Então, assim, você é um cara que está comprometido com a agenda do evangelho, ao mesmo tempo vivendo nesse mundo de altíssima sofisticação acadêmica sem nenhum compromisso com o evangelho. Me explica um pouquinho disso aí. Eu vou dizer assim, o que Deus fez conosco, né? Cara, é o seguinte, assim, eu acho que você vai gostar dessa história. Quando eu cheguei lá, você vê como Deus age, né? O pastor da igreja ele me ligou e falou, Guilherme, tem um outro adventista que foi aceito na mesma escola, que era a escola de divinidade, é o seminário, né? Só que era outro programa, tinha um programa lá de música sacra, né? O cara era um organista, né? Inclusive a esposa dele hoje trabalha com The Chosen, né? Ela ajuda na equipe lá de cinematografia, ela faz um negócio lá. É um cara bem crente. Aí falou assim, o pastor da igreja falou, né? Porque eu tava precisando de um lugar pra morar lá e eu precisava de uma igreja, né? Eu queria meio que me conectar com uma igreja, né? Tá ativo na igreja, trabalhando, né? Aí falou, Guilherme, tem um cara, né? E olha mais, ele é do mesmo estado onde você mora.
Aí era da igreja do lado da minha casa, que era Sligo, né? Que é a igreja da Universidade da Adventista de Washington, né? Aí eu fui, eu visitei, né? Eu lembro que era a final de Warriors contra o time do LeBron James, né? Não sei se era 2017, né? Quem sabe tá. E quem gostava muito de basquete. Eles estavam assistindo o jogo, eu falei, cara, é o seguinte, eu fui assistir da Yale, ele legal. Aí, velho, eu falei, ó, cara, assim, eu sei que a gente tá indo, mas eu acho que a gente seria bom não só a gente tirar algo de lá, mas também contribuir, né? Porque eu acho que como adventistas, a gente tem algo a contribuir. Aí a gente chega lá, aí no primeiro sábado tem um outro cara assim, um rapaz, né? E o rapaz era porque a gente era mestrado, né? Ele era da graduação. Isso na igreja, desculpa. A gente tava na igreja no sábado, eu e ele, né? E uns amigos, gente que não era da universidade. Aí chega um outro cara, ele chega com umas amigas da universidade, o cara trouxe umas duas meninas da faculdade pra igreja. Aí a gente descobre que é do mesmo estado, da igreja do lado daquela outra igreja. Ele é adventista, e ele era primeira lista, né, da faculdade, né? Que eles têm o college que eles chamam, né? Aí a gente descobre um outro cara, o nome dele é Jeffrey Rosario, que hoje é professor em Loma Linda. Já ouviu falar em David Asherick? Of course. Ele é o brother do David Asherick. É o cara... Eles fundaram o Arise, tem aquele tipo de instituição. E é engraçado, cara. Quando eu conheci ele... eu fui visitar o colégio, né? Desculpa aí nessa tangente, eu acho que você vai gostar dessa história. Aí ele falou assim... Ele tava com medo, ele... O que você tá fazendo aqui? Saia aqui... Porque era tão secular, assim, a impressão que ele falou, tipo assim, a galera fazia chacota, cara. Se fala de segunda vinda de Cristo, o pessoal achava assim, Claro. era um absurdo, né, pra aquela galera, né? Aí ele, o seu pai sabe que você tá aqui? Eu falei, mas feliz da vida que eu passei daí, ele falou. Ele tava traumatizado, porque ele era o único adventista lá, sabe? Sim. Aí chegou 3 agora, né? Claro. Aí, em longa história curta, assim, a gente fundou a primeira associação de alunos adventistas da Universidade de Yale. Foi a primeira, porque na época, quando a gente fundou, Harvard tinha uma que, digamos, as grandes, né, as universidades tradicionais, que são 8, as Ivy Leagues, né, que você mencionou, todas tinham, e eu era a única que não tinha. Cara, e eu tinha a fama de ser, assim, a mais... Na época, né, eu não sei também até que ponto é verdade, mas tinha a reputação de ser a mais... e eu acho cristã, e anti-evangélico. Tinha essa reputação. Aí a gente conseguiu fundar, e ali na... Aí a gente começou o PG na casa... Pô, o pastor Bazé vai gostar dessa. A gente começou com um PG, A gente começou com um PG. Mas Essas caras vão gostar disso aqui. Você vê como um pequeno grupo funciona. É de Deus. A gente começou com um PG na casa do Jeffrey, né? O Jeffrey Rosario. Aí tinha um amigo, cara, que eu convidei. Não é adventista, mas esse cara, ele vinha de uma família de Manhattan. Tipo assim, a mãe dele queria que ele fosse presidente dos Estados Unidos, mas ele tipo de gente. Sim. Estudou naquele colégio que você vê naquela Gossip Girl, sabe aquela série, tá ligado? Que estereotipicamente Sim. é o cara estourado. Aí o que aconteceu, cara? Ele é episcopal, que é uma igreja assim super... Tradicional. Não, ao contrário, secular. Bem secular. Não, aí tá, cara. É tipo assim, tão tradicional... Só que aí você tem tipo a bispa lésbica com cabelo azul fazendo a missa, tá ligado? Claro, tradicional. A liturgia. Historicamente falando. A liturgia, mas assim, nem desrespeito aos meus amigos episcopais, que tenho vários. Mas assim, cara, é muito diferente, velho. Então ele foi criado nesse meio, assim, super elitizado, super rico. Fez a graduação na Universidade de Chicago. A mãe dele... Pra você ter uma ideia, assim, o tipo de gente que ele era. A mãe dele ela é corretora em Greenwich Village, que é o bairro mais rico dos Estados Unidos. Acho que o metro quadrado é, sei lá, $3.500, né? É onde... é do lado do Wall Street, das Torres Gêmeas. Aham. Onde as Torres Gêmeas ficavam, né? O One World Trade Center. É aquela área ali.
Inclusive até tinha gente que estudou com ele que perdeu o pai quando teve o 11 de setembro. Em 2001, né? Porque aí tem a nossa idade, né? Mais ou menos. Aí ele chega lá, desculpa falar, mas não é tão lá, continua. Não, aí ele chega lá, cara, aí ele fala. Ele tava lá pra fazer um programa pra ser um pastor episcopal, né? Aí a gente tava num social, né? Eu tava com a minha água, ele é irlandês, ele tava com o whisky dele. Eu vim aqui porque eu quero conectar com Jesus. Aí tava na minha cabeça, cara, porque eu já fui preparado, né? Eu já meio que sabia o que esperar. Eu já sabia que era um ambiente diferente, né? Que nada da igreja. Aí eu pensei, pô, cara, você veio para um lugar pior pra isso, né? Mas você vê assim como Deus age. Lá ele ficou meio desiludido, sabe? Porque era bem naquela época woke, né? Ele é branco, né? Aí os caras falando assim... Apologize. Aí eles fizeram tipo um... Você lembra na China, na época de Mao, que eles faziam um struggle session? Não sei como é que fala em português, mas você tem que xingar, você tem que... né, os pais são racistas. É uma espécie de malhar o Judas. Aí eles faziam isso, cara, na primeira semana de aula. Aí você tinha que expurgar o Judas, né? Você tinha que falar, né? Eu como homem branco, cis... não sei o que, tenho contribuído pro racismo sistêmico. Era uma palhaçada dessa, tá ligado? Aí ou sei lá, se o cara nem tem que falar, eu sou homem, machista, uma palhaçada dessa. Era umas palhaçadas dessas que os caras tinham que fazer, né? E ele ficou meio traumatizado, né? Ele ficou meio traumatizado porque a escola dele também. Aí ele teve uma crise de fé, eu vou explicar, né? Como ele foi parar no nosso PG, né? Sim. Ele teve uma crise de fé porque a escola dele é a Grace Church, é uma das mais, assim, caras, a maioria todo mundo é branco, mas eles estavam com essa política woke, né? De quem tem que pedir desculpa, né? Por ser branco, esse negócio todo, né? Tal. Aí, uma moça que trabalhava com ele, que era uma professora, ela foi morta pelo um namorado dela nesse crime passional, né? Sim. Aí ele foi buscar conforto no professor, no sacerdote anglicano, que inclusive era branco, né? Aí falou, né, por que coisas más acontecem? A resposta do cara, por causa da branquitude, o negócio. A colonização, um negócio desse, né? Aí ele ficou traumatizado, né? Aí ele começou a perder, digamos assim, a fé na igreja episcopal, né? Aí eu convidei ele pro PG, na casa do Jeff, e falei assim, quer vir, velho? Aí ele usou aquilo ali como uma sessão de descarrego, sabe? Pra falar mal, né? Da situação, né? Eu tô rindo porque, assim, olhando pra trás, né? Assim, você vê, era interessante. Aí o que aconteceu? Ele não virou adventista, eu ainda oro, né, cara, que ele volte. Mas ele virou um católico, assim, bem tradicional, com princípios. Ele era muito apaixonado por essa questão do aborto também. Contra o aborto, né, pró-vida, né? Claro. Essa causa pró-vida. Mas ele veio, teve outros também. Assim, o maior desafio na época foi conseguir manter os jovens na igreja. Porque o que acontece... eu digo isso, né, para quem é educador, né, que está nos escutando. Eu acho que assim, essa obra, né, de educação é tão importante porque muitos desses jovens, eles vão para as universidades, é ali que eles perdem a fé, né? Claro. Então, assim, um menino foi aceito, né, numa federal, aí fica encantado com essa intelectualidade. Aí quando ele vai, né, compara assim com a igreja local dele, às vezes não tem alguém que estuda tanto a Bíblia que pode explicar melhor para ele ou ela, aí perde a fé. Então, assim, nosso maior desafio foi esse, né? A gente manter os jovens, a gente conseguiu ter um grupo assim, no auge, uns 10, 15, até 20 apareceram, e a gente até tava fazendo culto na instituição. Cara, que legal. Mas só a última história, você vai gostar dessa. E um desses cultos... Eu tô gostando. Eu tô gostando também. Aí teve uma dessas, cara, você não vai acreditar. Era meu aniversário, era acho que 2018, né? Aí
eu gosto de dormir, né? Assim, era tipo sexta-tarde, tava cansado. Tô ótimo. Era sexta-tarde, cara, eu tava dormindo e eu acordei. Eu cheguei atrasado no PG, tipo assim, meia hora atrasado, tá ligado? Aí os caras chegaram pra mim, né? O cara que tava. Os meus co-diretores. Era nós três, né? Que meio que organizava tudo. Aí falou, Guilherme, você não vai acreditar quem veio aqui. Aí eu falei, quem, cara? Aí, quem você acha que veio? Collins, não sei. Ben Carson. Pegou no PG, cara. Legal, cara. Cara, foi no PG. Foi no PG. Aí porque ele estudou lá, né? Ele fez a graduação dele, não a graduação, né? A graduação, né? O college, né? Ele fez o bacharelado dele. Bacharelado lá. A faculdade de medicina ele fez na Universidade do Michigan. Aí ele tava lá visitando, era tipo uma semana de ex-aluno que eles têm lá, assim não diz, né? E o pessoal tava levando ele num tour do residencial, porque lá, tipo, cada residencial parece aqueles castelos medieval, tipo, exato, essa parada toda. Aí eles estavam visitando justamente no residencial onde a gente fazia o PG. Aí esse brother meu chamou ele, Dr. Carlos, ele tem um de adventista. Aí ele falou que na época dele, eles não tinham um negócio desse. Aí ele ele tava com a esposa, né? A esposa dele, acho que ela ficou feliz que tinha esse grupo reunido. Aí o menino, ele era democrata e tinha uma foto do Bill Clinton, não sei se você sabe, mas Ben Carson é bem conservador, isso é bem republicano. Ele falou, o que é essa foto fazendo aí no mural? Cara, que legal. Mas eles são o tipo de experiência que a gente teve. Então, assim, eu acho que Deus abençoou muito, só pra... desculpa, né, ir nessa tangente, né, tão grande. Mas, assim, a gente viu a mão de Deus, sabe? Sim. Atuando, e se quiser pode falar mais. Outros eventos, a gente fez inclusive, com Ganun Diop, o primeiro evento de liberdade religiosa. Numa época, e aí, esse aí talvez seja bom. Ganun Diop, que é um importante intelectual. É o diretor da Igreja Adventista de Liberdade Religiosa para a Igreja Mundial. E olha só esse evento, como é que foi. Eu acho que você vai achar interessante. Na época, não sei se você acompanhou, eu acho que até agora a gente está tendo essa questão de liberdade religiosa, direitos LGBTQI e tal. Naquela época, a gente teve um caso de um padeiro que recusou fazer um bolo lá para um casal. Porque, né, falou, eu não tenho medo de fazer, eu posso fazer qualquer bolo, eu só vou fazer um bolo de casamento. Pé dos meus princípios. Os meus valores religiosos sinceros. Aí, meu irmão, naquela época se você falasse a palavra liberdade religiosa, a galera achava que você era racista. Caramba. Chegou nesse nível, assim, você não gosta de gay, você não gosta de negro, você é racista. Essa era a ladainha, a narrativa. Claro. Isso tem as coisas. Qualquer discurso de liberdade religiosa é uma linguagem secreta para discriminação. Uhum. Aí o que a gente fez lá na época? Eu liguei, né? Meus pais trabalham, né, na Sessão Geral, eu visitei o Dr. Diogo, falei, olha, ele tá com essa proposta aqui, a gente gostaria de fazer esse projeto, um congresso de liberdade religiosa para quebrar esse preconceito que a galera tava tendo, né? Ainda mais assim, e a Igreja Adventista, né? A Igreja Adventista, a gente é uma igreja que nasceu como de abolicionistas. Então, assim, você dizer, né, assim, o próprio Joseph Bates é a favor de união interracial. Então, você chamaria ele de racista? Né? Não faz sentido. Ou até homofóbico, ele não odeia gay. A gente tem uma visão teológica sobre o casamento. Né? A gente não odeia, ele não quer uma pessoa que morra ou sofra, né, que seja expulso de um emprego, Ostracismo, social, né? Então assim, você via muito essa polarização. Aí foi em novembro a gente fez com um muçulmano, cara. A gente fez um concerto, um muçulmano, um ateu e o Ganun Diop, pra quebrar aquela narrativa que a galera tava querendo impor de que liberdade religiosa é racismo, é preconceito. Claro. Porque é sempre muito mais fácil você criar uma redução, reduzir aquilo que eu sou contra a um strawman, esse argumento. É um espantalho, né, cara? Um espantalhozinho é mais fácil de bater nele. Agora deixa eu te falar, nesse contexto, e às vezes a gente
perde um pouco da noção quando a gente está falando de missão transcultural e de missão nesse contexto acadêmico, que é o seguinte: quando a gente decide ser fiel à palavra de Deus e o que ela diz, as coisas acontecem mesmo nos ambientes menos prováveis, como era IE. Então você está me contando uma história de que num grupo, numa faculdade profundamente secular, não somente secular no sentido agnóstico da palavra, mas militante contra aquilo que nós cremos, aquilo que a Bíblia nos diz que é o quadro da verdade, a forma adequada de entender a realidade. E quando algumas pessoas se juntam, mesmo com dúvidas, eu imagino que você, como acadêmico, como intelectual, você não é só respostas. Inclusive, esse mundo é muito mais feito de perguntas do que de respostas. Mas, quando a gente se junta e diz assim, olha, vamos ser fiéis à nossa fé. Histórias como a de Sadraque, Mesaque e Abednego se repetem. Histórias como a de Daniel se repetem. E tá aí, eu acho que isso é um excelente exemplo e testemunho para a galera que quer ser missionário fora do país ou quer ser missionário dentro do próprio país, mas numa faculdade. Então você não precisa ser intelectualmente pobre para ser adventista, irmão. Você pode ser excelente e manter-se fiel. Eu acho assim, você deve ser, né? Você deve buscar. Acho que. Desculpa, eu não quero interromper o fluxo, né, que você tava. Mas eu acho, cara, assim, que nós, como um povo adventista, né, eu acho que a nossa teologia, ela ensina a gente a buscar excelência, né? Claro. Eu acho, assim, um dos mitos que eu discordo um pouco, assim, da historiografia é de que os pioneiros eram, assim, pessoas... Os pioneiros, né, os fundadores da igreja adventista, eles eram pessoas, assim, ignorantes. Não, eles não eram. O próprio John Nebuchadnezzar, ele recebeu uma bolsa para ir para Yale. Ele recusou, né? Mas ele tinha o potencial. Inclusive, acho que era o tio dele, eu não lembro, né? Depois a gente pode fazer um fact-check. Mas ele tinha oferecido uma bolsa para ele por causa da capacidade. Da estrutura intelectual. Então, assim, você querer comparar, dizer, eles não precisavam de educação, eles não precisavam de ensino. Não, eles eram altamente estudiosos da palavra. E também eles tinham uma noção, pela própria educação da época nos Estados Unidos, geral, global, né? E eu acho que é isso que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter um domínio, né, da palavra de Deus, e a gente também tem que ser um povo, né? O povo adventista tem que ser um povo que tá na cultura, que não é um povo, desculpa a palavra, né? Mas assim, que não consegue se comunicar, sabe? Fora, que não consegue se comunicar só com adventista. Claro. A gente vai contra a nossa razão de existência quando a gente monta cercados seguros para onde a gente vai viver para nós mesmos. Não sei se eu faço entender. Não, eu sei. A gente vai contra o grão da nossa própria existência, da nossa própria razão de existir, quando eu digo o seguinte, não, aqui está o círculo dos que são bons, aqui está o círculo onde as coisas são seguras. E em vez de ser sal da terra e que tem que se espalhar, que fica tudo concentrado, vira um mar morto onde a vida não funciona, tem que espalhar, a gente fica fazendo círculozinhos onde eu digo o seguinte, em vez de ser sal da terra, eu construo a minha cidade fortificada da terra. E essa não é a proposta. A proposta é a gente se misturar mesmo. É ir para Yale, para Harvard, mas também para UFBA, ou simplesmente se não quiser, eu acho o seguinte, mas vai ter alguém que vai dizer, o que a gente tem que fazer é pregar o evangelho em todos os lugares do mundo. Tudo certo, beleza. Você curte música, seja um Mozart adventista. Exato. Você curte idiomas, cara, vai ser um linguista, vai ser um Champollion. Exato. Aí do adventismo e traduzir a Bíblia sabe, dialetos que não tem ainda e tá tudo certo. E eu acho que você vai entender isso, né, no contexto, assim, da Ásia. Eu acho, cara, assim, o povo adventista tem que ser conhecido como um povo competente. E eu acho, assim, principalmente, né, nessas culturas, assim, não cristãs, e no ambiente, assim, da universidade secular, as pessoas julgam você muito pelo que você é, né? Claro. Então elas vão respeitar alguém que é competente. Então eu acho assim, nós como povo adventista, assim, você vê os judeus, né, cara? Assim, eu tenho muitos colegas, né, amigos que são judeus. Eles têm, assim, um sistema educacional que eu acho, assim, é uma coisa fora de série, sabe? Assim, os pais
metralham com livro e conhecimento nos filhos, assim. Porque eles sabem que para eles sobreviver como uma minoria, eles têm que buscar excelência. Então eu acho assim, nós como povo adventista nós temos que buscar a santificação, né, a excelência espiritual, mas nós também temos que ser conhecidos como um povo competente. Como ainda mais como, né, num país, né, de maioria não adventista, como um povo respeitado, né, um povo que segue as leis, que é inteligente, né, que tá na frente, né, o Ben Carson acho que é um exemplo disso, né, um cara que tava abrindo o cérebro de criança. Então, quando o Ben Carson fala, as pessoas escutam ele. Sim. Né? Elas escutam isso e defendem o que eles falam. Até quando ele fala coisas que são aos ouvidos da população em geral, controverso, polêmico, sei lá o que for, elas dão ouvidos porque é Ben Carson que tá falando. E porque é uma pessoa que tá dizendo que é genuíno. Exato. É dizendo que é genuíno. Cara, a gente tá vendo num mundo muito maluco. Os relacionamentos são digitais e a inteligência é artificial. Certo? E nesse mundo, cara, quanto mais genuíno, mais humano eu for, na minha opinião, maior vai ser o valor do que eu digo. Maior vai ser o peso do que eu digo e a crença que eu tenho. Entendeu? Então, eu tô pensando nos seguintes termos. Por que o ouro é valioso por sua raridade e propriedade? Você tá? Então, o valor das coisas está relacionado à ontologia delas, o que elas são, mas a escassez delas, a escassez dela. Então, a gente tem abundância de relacionamentos superficiais, tanto com as pessoas, tanto com Deus. A gente tem abundância de informação, mas informação não vale nada sem consagração. E o que eu acho que essas grandes universidades têm é um catálogo gigantesco de informação, de elaboração de informação, mas sem o coração da coisa, sem o espírito. E a gente precisa entender que intelectualidade e espiritualidade não são dois lados opostos da equação. Não são dois lados. Na verdade, eu acho que é parte do nosso grande chamado, sabe? Da gente entender a norma da sociedade e ir acima dela, entender a norma da eficiência e partir para a excelência. Entender a norma do que é bom e partir para o que é melhor. Eu lembro sempre de uma carta, cara, eu gosto muito de citar essa carta, é a carta do Diogneto, a carta do Martelo Tessal Diogneto, é um documento desse da patrística. E é uma carta bem parecida com aquela coisa que o Lucas escreveu pro Teófilo. Era um rico de Roma que dizia, cara, esse negócio de cristão, irmão, pega o dinheiro aí, vai viajar lá e me explica esse negócio de cristão. Matetes, que acho que não era o nome do cara, não. Mas ele escreve para Diogneto diz o seguinte, entre as várias coisas que ele diz, eles são de todas as nações, vivem em todos os lugares, mas são uns cidadãos no reino dos céus, que eu não sei onde é que é. E a última letra, a última linha, acho que do capítulo 4 diz assim, em tudo são provados, mas a lei, pelo seu comportamento, a excedem. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, Eles vão além do que o eles fazem tudo o que a lei diz, mas pelo seu comportamento excedem a lei. Os caras vão além. E aí eu acho que a gente encontra um pouquinho da razão pela qual, em um período curtíssimo de tempo, a gente tá falando de pouquíssimo tempo, cara, da geração dos apóstolos até a grande perseguição do final do século III, né? Cara, e o cristianismo cresceu. E por que não tem crescido tanto? Talvez porque a gente não tem se levantado em todos os ambientes, seja no bairro do interior, seja em Yale, seja em qualquer que seja dos contextos, para dizer, olha, eu não dobro o joelho. Eu vou ficar com a palavra de Deus, ainda que os céus caiam na minha cabeça. Eu acho que é difícil, né? Acho que você precisa... É tipo um anti-factor, né? Você precisa de coragem e cara, quem sabe tudo quem dá tudo isso é o Espírito Santo, né? Mas assim, você vê Daniel, né? Daniel tinha coragem, ele tinha espiritualidade e ele tinha intelectualidade, né? E eu acho que isso... né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os três. Eles tinham, né, essa característica. Eu acho assim... Né? Eu acho uma coisa pra gente encorajar os nossos jovens, né? Tanto missionários, esse pessoal que vai trabalhar com ministérios universitários, eu acho que é isso, né? Desenvolver essas três características, né? Competência, vida espiritual e coragem, né? Coragem para falar, né? E eu né, eu não sou perfeito. Às vezes tem momentos, né, que eu achei eu deveria ter sido mais corajoso, né? Tem momentos que eu acho assim, nossa, né, eu poder melhorar, né, minha vida espiritual. Tem momentos
devo ter desabri isso mais. Mas eu acho que são coisas que a gente deve buscar sempre, né? Orar, né? Que o Espírito Santo nos dá essa sabedoria para crescer, né? Nesses ramos. Só, eu queria reajustar uma coisa que você falou. Eu tenho um amigo, e reafirmar, né, o que você acabou de falar. Eu tinha um amigo na faculdade que era egípcio. Eu não sei até quanto é verdade, né? Porque ele era cristão. Mas aí falou que no Egito, os próprios muçulmanos colocam assim, cristão para Ministério de Finanças. Que sabe que cristão não vai roubar. E eu acho que a gente tem que ser conhecido por isso, sabe? Claro. O povo tem que ser conhecido, um povo que é respeitado, assim. Entendeu? Não é um povo, entendeu? Não é um povo de baderna. Claro. Não é um povo assim. É um povo que vai lutar pela justiça, mas é um povo que que você falou, vai além. Vai além. Que é esperar. Não basta fazer o que é bom, fazer o que é melhor. Lá em Hong Kong, Guilherme, eu fui uma vez numa igreja chamada The Vine. Uma igreja muito legal, o pastor Andrew Gardner. E ele estava lá e um dia ele trouxe um testemunho de um cristão copta egípcio que teve, não sei se você lembra, mas alguns anos, durante ali aquele auge do período do Estado Islâmico, a igreja foi bombardeada. E o cara perdeu mãe, perdeu irmã e perdeu pai naquele negócio. E ele era um dos sacerdotes da igreja. O cara perdeu quase toda a família dele. E o grande dilema dele era isso, era porque as pessoas que planejaram o ataque eram pessoas do bairro onde ele cresceu. E, obviamente, que o terrorista, ele morreu no ataque, mas várias pessoas que estiveram na parte de planejamento e de execução estavam vivas e foram presas. E aí ele teve uma crise grande, segundo ele, de que, cara, que eu vou fazer? Eu sou um líder espiritual da minha comunidade. Eu vou fazer o quê? E o cara tem essa coisa esquisita do cristianismo que faz com que a gente faça o que a nossa natureza não permite fazer. O cara vai e começa um ministério cristão no Egito para ir visitar esses indivíduos na prisão, que mataram indivíduos muçulmanos que estavam envolvidos na morte de uma parte grande da congregação dele e da família do cara. Uau. E permite o cara circular no mesmo bairro, amar as pessoas, servir aquelas pessoas, ainda que ele sabia que aquelas pessoas, o que eles queriam era a morte dela. Não dá para explicar muito isso. Também não entendo. Não tem como entender muito isso, mas eu acho que é isso que acontece quando em qualquer ambiente, seja na igreja copta no Egito, em Yale, na UFRB aqui em Cachoeira, a gente diz assim, olha, eu entendo que você entende o mundo diferente, mas pela minha vida, eu vou viver a minha vida com Cristo em mim. E isso faz a diferença. A gente tem que acreditar nisso, porque isso faz a diferença em qualquer ambiente. No ambiente missiológico, no ambiente acadêmico, aqui mesmo, qualquer lugar. Quando Cristo for levantado, ele disse, eu vou atrair mundo inteiro para mim. A pergunta é, estou levantando Cristo? Essa é a pergunta. E só pra você ter, assim, só pra você ter uma noção, né? A diferença que eu senti, porque assim, eu fiquei, né? Eu tô o quê? Quase 10 anos, assim, fora da instituição, né, formal de emprego da UOL. Eu lembro que eu voltei aqui ano passado, cara, assim, eu tava no IAN e eu vi, assim, povo orando no campo, casal de namorado, assim, não fazendo nada demais, mas tranquilo, gente reunida. Aí eu falei, o pastor Kelly, né? As pessoas estão namorando, amém. Amém. Hoje em dia, você tá tendo crise, né? Você tá tendo crise de casamento, o índice de natalidade vai cair, né? Homem e mulher não se falam mais, assim, né? No ambiente em que eu tô, né, lá nos Estados Unidos, que é hiper secular. Aí você vê isso, o povo orando, fazendo culto. Ok, poxa, nossa, É maravilhoso. é maravilhoso. Assim, é um oásis, cara. Sim. A gente tá num oásis. Cara, mas falando em excelência intelectual e profunda espiritualidade, vamos um pouquinho sobre isso aqui. Ele é um projeto que eu tenho acompanhado
Já tem algum tempo. Eu sou fanzaço disso aqui. Explica um pouquinho pra gente. Não sei se dá pra ver aí. E essa canequinha do Dia dos Namorados, né, gente? Norte, Dias dos Namorados aí, ó. Me explica um pouquinho disso aqui. Artificial Arts. Onde que surgiu? Qual o coração da ideia? E onde que você quer chegar com esse projeto? Cara, então, assim, esse foi um projeto, assim, que eu acho que eu desenvolvi bem nesse momento, né? Que eu tava nesses espaços. De fato é o seguinte, né? A história do Artificial Arts aí vai bem longe, né? Eu já notava, até mesmo assim, quando eu era na faculdade, algumas dessas ideias, né? Que se dizem humanistas, mas são anti-humanistas, né? Porque não são pró-ser humano. E eu já vi discursos, até mesmo em espaços religiosos, né? Sim. De jovens repetindo coisas que vêem na televisão. Aí eu, assim, a long story curta, eu queria fazer algo assim, uma mistura de anime com um livro de Dostoiévski chamado de Irmãos Karamazov. Aí por que eu escolhi, né, Irmãos Karamazov e não, sei lá, Grande Conflito, Bíblia? Porque eu acho assim, o meu público é um público que não tem um preconceito com a Ellen White, com a Bíblia, né? E eu acho que Jesus, assim, quando ele quebrava preconceito, ele contava uma parábola. Claro, Nico e Lázaro. Filho pródigo. Filho pródigo, que eram histórias seculares. Ele usava a Bíblia, claro, né? Ele sempre, assim, a autoridade máxima era sempre a Bíblia, né? A última. Mas para levar a pessoa para a Bíblia, às vezes ele precisava usar uma ilustração, né? Ele precisava usar uma imagem. Então, né? A história dos irmãos Karamazov era um pai tinha 3 filhos, um era cristão, um era ateu e o outro era hedonista. Quem viveu a vida melhor? Eu acho que essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. E eu acho que essa é a grande pergunta que eu queria fazer para, né, a minha geração, né? Essa cosmovisão pós-moderna, anti-humanista, secularista, disfarçada de pseudo-cristianismo, é uma melhor forma de se viver a vida? Uhum. Ou será que o cara que é conservador não tem algo a dizer? Cara, só pra tu se contextualizar, a gente tá falando de Alyosha, Ivan e Dmitry. Dmitry é o hedonista, é o doidão, o cara que bebe, o cara que não tá nem aí, perto do mundo, é esse cara. O Ivan é o cara intelectual, o advogado, que Escreveu um artigo. escreveu um grande artigo, o cara que chegou na França e tal. É o indivíduo. Não, o cara do federal. É o racional do esquema, ele não vai simplesmente engolir qualquer coisa. E depois você tem o Alyosha, que a minha impressão é um cara perfil baixo, tem bons ideais, não tá muito conectado com as lofty ideas. Não aparece, né? Não quer destacado. Mas ele é o ponto central de onde a história, ele é o fio de ouro da história. Exato. E no final das contas, ele é o único que tem alguma alternativa decente ao ambiente dele. Exato. Cara, que legal. Então assim, a gente, assim, né, eu não vou, de maneira alguma, né, eu tenho pretensão, né, de reproduzir, né, a maior obra, né, de ficção, talvez, né, Não, é melhor, né? No começo você mencionou Narnia. Narnia é muito bom. É legal, mas é um público diferente. Mas é um público diferente. Tem um... Não sei se é de profundidade que eu queria dizer, mas é bem. Então, que pra mim é excelente, cara. É excelente. Eu tava conversando com o Diego outro dia sobre essa genialidade dele de descentralizar a figura de Cristo em vários personagens, né, do Senhor dos Anéis. É um negócio genial. Mas não é toda essa trama psicológica. Eu acho que a gente gosta, como adventista dos irmãos Karamazov, porque eu acho que é tipo assim, a obra de ficção que consegue pegar a ideia do grande conflito, mas personalizar na visão horizontal. Claro. Né? Porque assim, geralmente quando as pessoas fazem grande conflito, só pega o que está acontecendo no céu, que é importante. Mas o cara que é ateu, ele não acredita nisso. Claro. Então acho que você tem que mostrar a parte horizontal
pra levar o cara pra parte vertical. Exatamente. Eu acho que Dostoiévski ele consegue fazer isso, porque ele consegue mostrar o grande conflito na vida desses personagens, do indivíduo, no coração humano. Agora, um tremendo tour de force pra mim é como que o cara consegue descrever gente tão diferente. Psicopata, sociopata, cristão, ateu, E ele vai prostituta, Todo mundo. beata, saciata, Como é que é o nome lá do Father Zacilo? Falas acima. Então, assim, é genial. E assim, essa é uma lição que a Bíblia já tinha contado pra gente. A Bíblia é muito mais descritiva do que prescritiva. A Bíblia está muito menos interessada em sistematizar os conhecimentos das coisas, como contar a história de quem errou e acertou na presença de Deus. Entendeu? Então, quando Dostoiévski pega essa macroestrutura, essa metanarrativa explicativa da existência e diz assim, olha, na hora que a gente bota na vida de 3 irmãos é assim que é funcionar. Na hora que você pega e bota isso aqui, ó, esse fim do espectro de virtudes e bota num pai, é isso que ele produz. É isso que ele produz. Mas esses 3 caras que vieram dessa mesma casa, sabe, onde o cara foi negligente, todo maluco, toda aquele quadro que ele pinta lá do Fyodor, né? Ah, sim, é o pai Do pai do... Essa aí foi difícil reproduzir, cara. Eu acho que esse é um negócio. Porque eu acho que a gente vai ter talvez alguma reação. Né? Porque você sabe, às vezes a pessoa. Eu acho que principalmente o criador de conteúdo mais evangélico, ele quer negar assim, a realidade. Não digo negar, mas ele não tá muito confortável em ver uma imagem de violência, tá? Sim. Não tá muito confortável e às vezes a gente não gosta do que a gente vê no espelho. Tem isso também. A gente não gosta muito de fazer isso. E daí onde eu acho que tem uma lição muito bonita no Dostoiévski é que ele entende a natureza humana e não faz questão de escondê-la. E esse é o único testemunho que eu posso dar sobre esse Jesus para vocês. A primeira coisa que ele viu foi Jesus, né? Primeira coisa que ele vê é Jesus. Cara, legal, estamos em 1 hora e 15 minutos. Cara, obrigado pelo convite, viu? É uma honra estar aqui. E eu acho que eu falava muito mais. Eu acho que não Vai porque o seu amado ele é da gente. Não, cara, mas obrigado mesmo, viu? E se vocês gostam, né, dessa iniciativa, a gente tá na Webtoon. A gente é um dos poucos que eu conheço, assim, criadores que são abertamente cristãos no Webtoon. A maioria é bem, assim, uma plataforma bem secular, mas é o YouTube de webcomics, né? E a gente está concorrendo numa competição lá. Então, se você mandar seu view, seu like na nossa plataforma, a gente ficaria muito grato e vai ajudar a apoiar esse projeto. Que legal. Como é que a gente acha o Artificial Hearts no Instagram, Facebook, YouTube? O nosso Instagram é Artificial Hearts junto. Você pode botar no Instagram. E no YouTube nós temos o nosso podcast. Inclusive a gente gravou aqui, né, um episódio com nosso amigo Mavi, que você pode assistir, né, um dos primeiros, né, desse projeto, quando você estava na China ainda, né, cara? E é só você botar Artificial Hearts Podcast, que você encontra a gente lá. Que legal. Obrigado. Amigo, obrigado nós, viu? Tamo junto. Tamo junto.